Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Senhor Deus, nós agradecemos por nos ter salvo nesse último tempo, nos ter discernido deste último tempo num mundo maligno, pois o Senhor está conosco, e através da graça e da verdade do Senhor Jesus, nos protege e nos conduz. Nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo sangue precioso do Senhor, estamos reunidos diante do Senhor para louvarmos essa imensa graça e a palavra do Senhor, aprendendo a sua palavra, vivendo dentro de seu rebanho santo permitido pelo Senhor. Cada um de nós, que o Senhor Deus possa nos cuidar, que o Senhor possa nos sustentar através da mão de graça, que o Senhor Deus possa permitir a graça para todos aqueles espíritos que ainda não compreenderam a graça da verdade do Senhor. Que os corações se abram, possam receber a graça e a esperança, para que assim o restante de suas vidas possam viver para a glória e vontade do Senhor. Para tal, que o Senhor possa nos sustentar através da palavra e do Espírito Santo cada momento mais. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo. Todos aqueles que estão no meio da dificuldade, para guardarem o seu evangelho, que o Senhor possa protegê-los no seu ministério. Que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente para aqueles que estiverem debilitados. Que o Senhor permita a graça e a honra de viverem para o seu trabalho. Todos os irmãos e irmãs, pastores, missionários que estão pelo mundo todo pregando o Evangelho nas situações mais difíceis, que o Senhor permita essa graça para que cada dia mais a salvação possa se cumprir, para que assim possamos dar glórias ao Deus Pai. Este mundo, cada momento, se enche do pecado, vai se tornando maligno e barulhento. Nós estamos vivendo num mundo tão realmente duro, sem sabermos o que há de acontecer no dia de amanhã. E nesse tempo todo, nós estamos precisando da sua ajuda, Senhor. E sem a sua ajuda não podemos sobreviver. Que através da palavra e da mão de graça o Senhor possa nos sustentar a cada momento mais. Que o Senhor possa nos permitir a palavra necessária, que possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Que essa santa vontade, palavra que o Senhor deseja nos ensinar nesse tempo, possa nos fazer compreender. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, Mateus capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 a partir do versículo 1 ao 9, irei ler. Mateus capítulo 22, irei ler a partir do versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Vamos ler até aqui. Então, o retiro de verão, que ocorreu em 7 etapas. Os irmãos que receberam a salvação primeiro uniram o coração e oraram para que, no trabalho de que muitas pessoas possam receber a salvação, cooperaram e se dedicaram. O Senhor Deus trabalhou e muitos espíritos receberam a salvação dessa vez. Nós estamos tendo seminários bíblicos ocorrendo por todo o país sem descanso. Pelo mundo todo o Evangelho está sendo pregado e podemos ver que o trabalho do Senhor Deus se manifesta por todo o mundo. Nós damos agradecimentos e louvores diante do Senhor Deus. Nós temos certeza de que esse é o trabalho do Senhor Deus e essa é a evidência do Senhor Deus. Como todos já sabem, pelo mundo todo nós estamos tendo catástrofes naturais, seja a seca, atingindo as pessoas e causando fome, não tendo o que comer. Em algumas outras regiões temos chuvas em tempestades, terremotos. Então, os lugares onde nós temos essas catástrofes naturais, eu vi no jornal há um tempo atrás, eu vi que os cientistas dos Estados Unidos, eles estavam falando sobre a natureza humana, o clima, e, e dentre os estudos deles, eles falaram que se tiver 9 etapas de adoecimento para que um ser morra, o planeta Terra está na etapa 6. O 9 é o pior, o que leva à morte, então quer dizer que ele já está praticamente em cuidados intensivos. Então, se nós olharmos para o mundo também, temos problemas de moral, gente que ultrapassam nossa imaginação. Então, antes do Senhor Deus julgar este mundo através do dilúvio, no tempo de Noé, o mundo estava cheio de violência. Sodoma e Gomorra também estava cheio de pecado, e o Senhor julgou através do fogo e enxofre. Podemos ver que a ciência se foi desenvolvendo, a cultura, conhecimento. Então, cada momento mais, tudo se desenvolve, mas ocorrem coisas que não conseguimos mais entender. Todas as coisas, claro, ocorrem através do trabalho do diabo que se opõe a Deus.
Quando o Evangelho for espalhado por todo o mundo, o Senhor já disse que assim virá o fim. A Bíblia que nós temos em nossas mãos, ela já foi traduzida para mais de 3.600 idiomas diferentes. Praticamente todos os idiomas possíveis já foi traduzido. O Evangelho foi pregado por todo o mundo. E quando todo o povo para entrar no reino de Deus for preparado, o tempo preparado pelo Senhor Deus se encerra. E é por isso, nós sabemos que os últimos acontecimentos estão ocorrendo diante de nossos olhos. Sabemos que o tempo do Senhor está muito próximo. Como em 1 Pedro já havia dito que o fim dos tempos já está perto. O fim de todas as coisas existe e este fim está perto de nós. E é por isso que nós podemos dizer que essa é uma palavra muito adequada para o nosso tempo. Nós recebemos salvação nesse último tempo. E os cristãos também, se eles errarem, pode ser que neste meio tempo sejam levados pela ventania do pecado. Não conseguem viver como filhos do Senhor Deus, começam a viver como pessoas deste mundo. É por isso que o Senhor já disse para estarem acordados, sóbrios. Se nós olharmos em Romanos capítulo 13, o Senhor disse para nós sabermos discernir o tempo. Que realmente é chegada a hora, aqueles que dormem precisam estar acordados. É o momento onde nosso espírito precisa ir para os céus, um momento onde a nossa carne irá se encontrar com o Senhor. E é por isso que nós precisamos estar vigilantes, acordados, cientes, porque nesse último tempo precisamos saber como que é ser adequado para viver diante do Senhor Deus. Nós precisamos desejar viver de forma persistente no Senhor. Nós somos pessoas que temos a oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor. É por isso que devemos viver de forma adequada como tal. E um desses pontos é de que realmente não falta muito, mas o tempo da graça que foi determinado pelo Senhor Deus realmente já está para acabar. E nessa terra haverá o juízo e o castigo do Senhor Deus sobre essa terra. Mas ainda existem muitas pessoas que ainda não receberam a salvação. Tem familiares, amigos, vizinhos, as pessoas do mundo. Então, que tempo é esse? Você não saber discernir esse tempo, buscar somente as coisas carnais, viver pelas coisas deste mundo. Realmente tem muitas pessoas coitadas assim no mundo. Não é por isso? Realmente nesse último tempo, onde realmente o Senhor está por vir, realmente nós todos precisamos cooperar para que o Senhor ajude para que as pessoas recebam a salvação. Então, realmente, se nós olharmos, realmente, seja a guerra, seja os catástrofes naturais, toda essa mensagem que nós vemos realmente pelos noticiários, nós temos realmente as sirenes que tocam, as mensagens de evacuação, então todos nós fugimos, nos evacuamos. Então, mas, nesse último tempo, a mesma coisa, o evangelho já foi pregado por todo mundo. Todos os sinais estão se manifestando, a mensagem, as catástrofes, a fome, as guerras, os rumores de guerras. Tudo isso é um sinal de alerta. Mas as pessoas não saberem disso. As pessoas pensarem: ah, eu vou morrer amanhã. Ah, então eu vou viver do jeito que eu quero. E alguns pensam: ah, será mesmo que no nosso tempo vai chegar o fim? As pessoas vivem com as esperanças nessa terra. Tem muitas pessoas que desejam viver dessa maneira. Mas nós realmente temos um papel importantíssimo de vivermos pelo Evangelho nessa terra. Assim como a palavra que nós já lemos hoje. O tema de hoje é o convite de Deus às bodas. Se nós olharmos em Salmos 51, versículo 1, o Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Então quer dizer que o Deus poderoso, o Senhor, o Criador de todas as coisas,
Ele chamou desde o nascimento do sol até o ocaso. Como que ele está dizendo? Para voltar para o Senhor, para receber a salvação. Então, o Senhor, ele ama todas as pessoas. O Senhor acabou com todo o pecado deste mundo. O Senhor Jesus morreu na cruz por todas as pessoas. O Evangelho precisa ser pregado por todo o mundo. Esta é a voz do chamado de Deus. E assim como Isaías 45, versículo 22 também já havia dito. Ele já disse: todas as nações até os confins da terra estão sendo chamados para o Senhor, porque eles serão salvos. Então, mas as pessoas não sabem disso, não olham para o Senhor, se afastam, vão indo para a perdição, estão vivendo num destino desses. É por isso que é algo realmente uma pena. Assim como Mateus capítulo 22, versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, o Senhor Jesus, ele está pregando uma palavra muito importante. E para isso, o Senhor Jesus utilizava parábolas. Então, ele dava exemplos para que as pessoas pudessem compreender facilmente. É por isso que o Senhor Jesus gostava dessa maneira de pregar. E ele falou em uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante. Em Mateus está dizendo: o reino dos céus é semelhante 8 vezes no Evangelho de Mateus. Então quer dizer que o trabalho que o Senhor Deus faz é para que o espírito que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus e se corrompeu possa ir para o céu. Para ir para o céu, realmente ele que está num destino de ir para o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos, o Senhor não os abandona. O Senhor, ele permite os seus filhos como propiciação pelos pecados, e assim permitiu a graça para que pudessem ser salvos. E agora as pessoas que compreendem essa graça do Senhor Jesus receberam a salvação são o povo para entrar no reino de Deus. Quer dizer que o trabalho de preparar todo feito para que o pecador possa ir para o céu é o trabalho do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus já preparou. Então, se nós olharmos em Mateus capítulo 10 também sobre a parábola do semeador, já disse que o reino dos céus é semelhante a uma semente, realmente uma semente que cai na terra. Então, da mesma maneira, realmente onde o evangelho é pregado como uma semente que é jogada no solo, e essa pessoa, ao compreender a palavra, pode receber a salvação. Ao cair numa boa terra, isso quer dizer que ele ouviu a palavra e compreendeu. Da mesma maneira, aqui ele está dando um outro exemplo sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Como que ele está representando o Senhor? Ele está o chamando realmente de rei. E também este rei, ele preparou as bodas, a festa de casamento para o seu filho. Se nós olharmos para a festa de casamento, é uma das festas mais felizes que existem, mais alegres. Se nós formos para um enterro, as pessoas, num velório, as pessoas estão chorando, todas tristes. Mas numa casa, realmente de casamento, nós podemos ver que muitas pessoas estão felizes, todas as pessoas estão alegres, estão celebrando. Se nós olharmos em Evangelho de João, capítulo 2, realmente o Senhor Jesus ele foi convidado para as bodas no início e faltava vinho naquele casamento. Então, uma casa faltando vinho, uma casa de festa sem vinho. O que isso quer dizer? O vinho é para você permitir para outras pessoas que é algo precioso, somente em momentos importantíssimos, que é para dar a felicidade. Você não faz festas para algo triste. Você prepara uma festa para coisas felizes. Então, eles permitem as festas para a felicidade. Então, o vinho é para dar a alegria para as pessoas.
Então, realmente, o que alegra as pessoas ali, realmente na Bíblia já diz que é o vinho. Este vinho não quer dizer cerveja, entenderam? Então, vinhos tem vários formatos de vinhos, espécies de vinhos, realmente vinhos com teor de álcool muito alto, outros mais baixo, formato, forma de prepará-los. Então, antigamente, o que que eles faziam? Esse vinho era como se fosse no interior, quando acontece uma festa, vocês sabem como se fosse. É algo similar, como se fosse um suco de uva que é preparado, mas que foi fermentado durante um longo período de tempo. Então, realmente, as pessoas elas preparam essa bebida realmente fermentada, que foi guardada por bastante tempo. Então, eles deixam guardado e por bastante tempo e usam, mas falta, porque querem distribuir por toda a aldeia. Então, todas as pessoas bebem e falam: Nossa, a bebida preparada, a bebida que estava em conserva daquela fulano de tal era muito bom. Mas se isso faltar, as pessoas ficam tristes, porque não tem alegria. Da mesma maneira, a casa de festas havia bebida, havia vinho naquele local, e as pessoas estavam em alegria, mas, se nós olharmos a palavra, acabou o vinho e perdeu-se a alegria. Numa casa de festas sem vinho, realmente era algo complicado, e o Senhor Jesus viu 5 cântaros bem grandes naquela casa de festas e ordenou aos serventes, dizendo para enchê-los de água. E nós podemos ver ali que aconteceu o primeiro milagre do Senhor. A casa de festas sem vinho representa este mundo. Este mundo é um lugar onde todas as pessoas se esforçam de várias maneiras para ganharem a felicidade neste mundo, para ganharem prazeres, para ganharem satisfação. Então, todos nós sabemos disso. Mas este mundo é um mundo onde foi amaldiçoado por conta do pecado. E o homem querer viver neste mundo buscando a alegria para desenvolver a ciência, desenvolver a cultura, desenvolver o entretenimento, será que está certo ele buscar a alegria neste mundo? Daqui a pouco se acaba. Então, o espírito está longe do Senhor Deus perdido. Não é uma felicidade espiritual, mas felicidade carnal e logo se acaba. É por isso que este mundo é como a casa de festas que ficou sem vinho. Da mesma maneira, para as pessoas comuns, primeiro eles recebem um bom vinho e vão bebendo, aí vai acabando e as pessoas vão ficando embriagadas ou se divertindo e cansando. Então, as pessoas já vão perder o paladar e não conseguem discernir bem o sabor, eles vão dando ruim. Mas podemos ver que o Senhor Jesus, ele fez o milagre e o vinho que ele preparou foi um vinho excelente, muito delicioso. E ele, o salão de o mestre Sala até perguntou realmente de onde que vem realmente esse vinho tão delicioso. Então, da mesma maneira, realmente nos falta a alegria, a felicidade. E o que que pode nos dar a paz, a felicidade, a alegria verdadeira? É o Senhor Jesus. Da mesma maneira como ele preparou o vinho para a casa de festas que estava sem, da mesma maneira ele manifesta isso para nós. Como nós podemos ver em Mateus capítulo 22, o rei preparou as bodas para o seu filho, a festa de casamento. O rei representa o Senhor Deus, o seu filho representa o Senhor Jesus. Então, se ele preparou as bodas, não quer dizer que ele preparou para o seu filho. Aqui nessa palavra quer dizer que o Senhor preparou para todos os santos, os salvos, os convidados. É aqui que o Senhor ele se alegra, é aqui que o Senhor Jesus ele se alegra. Da mesma maneira, ele preparou esta festa. Quando prepara a festa, o rei quando prepara uma festa é mais especial ainda. Por quê? Porque já tem convidados preparados, já estão todos convidados, todos já recebem esse convite antecipadamente. E o rei envia convites reais. E assim, quando vai se aproximando dessa data, ele envia mensageiros para chamar todos aqueles convidados, os amigos, os próximos, para que venham participar do casamento, para abençoar aquela família, para todos estarem alegres participando.
Mas podemos ver que o rei, primeiro, ele convidou as pessoas que já estavam convidadas. Então, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Isso quer dizer o quê? Que primeiro ele fez o convite. Depois do convite, ele não só esperou, ele envia os servos para os convidados. Vai que eles podem ter esquecido. E é por isso que os convida, os chama novamente. O convida, chama para que venham às festas, dizendo: olhe, você lembra dessa data? Você lembra dessa festa? Eu falo novamente, mas eles não queriam vir. Eles não quiseram. É a festa, é o casamento que o rei preparou, mas eles não querem vir. Vamos pensar. O presidente, por exemplo, ele vai mandar o seu filho casar e, por exemplo, ele prepara um convite e ele manda o convite para as pessoas. E as pessoas, será que vão ou não vão? Vão, porque é algo realmente glorioso, não é? Realmente um lugar incrível, você se prepara bem, você veste roupas boas, dizendo, nossa, eu vou participar do casamento do rei. Então nós podemos pensar dessa maneira. Mas aqui é rei. Rei é um ser absoluto. Realmente tem todo o poder. Ele preparou o casamento para o seu filho, ele enviou os servos, chamando novamente os convidados, mas eles não quiseram vir. E se olharmos o versículo 4, ele enviou outros servos, dizendo: então, primeiro, foi enviar o convite. Segundo, enviou os servos para chamá-los. Terceiro, enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Então, agora ele está explicando novamente. Ele está dizendo que os bois e cevados já estão mortos. Tudo que é saboroso, gostoso, está preparado. Venham para as bodas. Então, mas aqui já é a terceira vez. Mas eles não fizeram caso. Alguns foram para o campo. Ele está dizendo, eu estou ocupado, eu tenho que trabalhar, vou para o meu campo. Outro para o seu negócio. Hoje eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso negociar. E vai para os seus negócios. E o outro faz o quê? O outro participa? Os outros, se apoderando dos servos, os ultrajaram e mataram. Olhem só isso. O rei enviou os servos pedindo para que viessem. Então, são servos enviados pelo próprio rei, mas eles pegaram esses servos, os ultrajaram, os maltrataram e mataram. E eles começaram a falar, nossa, eu já falei que eu não vou. E por que está me irritando? E foi e matou. Onde já se viu uma coisa dessas no mundo? Então, não tem como existir, mas existe. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo uma palavra dessas. Eles ultrajaram e mataram os servos. Encolerizou-se o rei, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas. Então o rei ficou bravíssimo, dizendo, nossa, esses malignos, e não enviou seus servos. Dessa vez enviou exércitos. Todos aqueles que recusaram os convites do rei foram destruídos, foram incendiados. Se nós olharmos aqui, é um problema importantíssimo que o Senhor está dizendo. Não é simplesmente uma história de criança divertida. Então, nós podemos ver que existem pessoas que receberam um convite do Senhor. Nós temos ver o povo de Israel que primeiramente foi convidado pelo Senhor. Através dos profetas, já havia prometido a vinda do Senhor. Então já está dizendo sobre o casamento que está por vir, é por isso que primeiro envia o convite. O Senhor já fez várias promessas que Cristo seria enviado através dos profetas. Dizer que vai enviar o Senhor Jesus. As pessoas que não têm a esperança, a felicidade verdadeira neste mundo. Mas o Senhor
amou a essas pessoas e está fazendo o trabalho da salvação para essas pessoas. Está escrito diversas vezes no Antigo Testamento. Então ele enviou os servos, ele enviou os profetas. Envia e envia e envia. E por fim ele enviou até o seu filho. O Senhor Jesus, ao chegar, ele não chegou já morrendo na cruz. Durante 3 anos e meio, enquanto ele andava por toda a terra, pregou o evangelho por toda a terra de Israel. É chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e ouvi o evangelho. Se nós olharmos o reino de Deus, é o Senhor Jesus. Que a promessa determinada pelo Senhor Deus foi cumprida. Quem envia esse Senhor também é o Senhor Deus. Então o Senhor Jesus foi enviado para que nós pudéssemos nos arrepender, ouvir esse evangelho, para receber a salvação, ter a vida eterna, para poder entrar no reino de Deus. Mas, esse povo de Israel, o que eles fizeram? Primeiro são as pessoas que receberam convite. Eles mataram os profetas, eles apedrejaram os enviados, eles crucificaram o Filho unigênito de Deus enviado. E também o Senhor Jesus ter morrido, ter cumprido esse trabalho da salvação, foi pregado pelos apóstolos que também foram aprisionados, foram mortos. Então, o Senhor já está dizendo que isso haveria de acontecer. Então, nós podemos ver que é um acontecimento realmente triste, é uma tragédia sem palavras. Então, isso é um acontecimento real com o Senhor Jesus. Nós sabemos disso. Desde o Antigo Testamento, podemos ver que eles mataram os profetas enviados pelo Senhor. Eles crucificaram o Senhor Jesus. Eles mataram os apóstolos que pregavam o Evangelho. Esses trabalhos, esses problemas até hoje estão acontecendo também. Vamos procurar Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25. Isaías 25, a partir do versículo 6. Isaías 25, versículo 6 ao 8. Eu irei ler. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então, se nós olharmos nesta palavra, o Senhor dos Exércitos, ele está provendo uma festa. Então, o Senhor dos Exércitos, o Senhor do povo de Israel, este mesmo povo recusou o Senhor Jesus. Então, o Senhor, Deus, tomou essa graça do Evangelho do povo de Israel e deu para todo mundo. Então, ele disse agora o quê? Para os últimos servos, irem para todas as encruzilhadas para irem realmente pregar o Evangelho. Hoje eu não consigo pregar tudo isso, que é para ir para norte, leste, oeste, sul, realmente por todos os cantos para pregar o Evangelho, porque o Senhor tomou do povo de Israel. Então, nós, por exemplo, estamos no leste, realmente na parte mais leste do mundo. E se nós olharmos esse versículo agora, versículo 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos. Então, vinhos velhos quer dizer que já é o quê? Velho, já é antigo, já está preparado, organizado, planejado pelo Senhor Deus há muito tempo. É esta graça.
É uma graça que dá felicidade ao espírito. Então, para nosso espírito, ele vai nos permitir uma vida eterna. Então, é por isso que ele permite essa festa, realmente essas bodas, esse festival para todos nós. É por isso que, se nós olharmos para a casa de festas, realmente perderem o vinho quer dizer que perderam a alegria, a felicidade. Então, se nós olharmos para este mundo, nós não sabemos qual é a verdadeira felicidade, qual é a verdadeira alegria, não é? Sempre vivemos perdidos. Então, mas o Senhor ele já está nos ensinando que Ele há de nos dar a verdadeira felicidade. Assim como nós olhamos em Salmos 4, versículo 7, pusestes alegria no meu coração, mais do que no tempo em que eles multiplicaram o trigo e o vinho. Então, Davi também disse que o Senhor pôs a alegria no seu coração. Assim como Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, ele já havia dito, pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? O homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Então, se nós olharmos para Salomão, a alegria que ele pode receber, né, é mais do que essa felicidade realmente do mundo, porque olhem bem, Salomão ele era um homem e ele era um rei que provou de tudo, ele já provou de todas as coisas deste mundo. Todos os prazeres, as felicidades ele já provou deste mundo, mas ele diz que existe algo melhor do que isso. Quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? É o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Então, sabendo ele, viu que todas as coisas deste mundo eram o quê? Vaidade, 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 tudo é vaidade. Se nós olharmos em Eclesiastes, aparece 37 vezes dizendo que é vaidade, não é nada, é em vão. Mas tem algo que não é em vão aqui. É a alegria que o Senhor dá, a alegria de espírito. E assim como o 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, realmente Pedro já havia dito que era um gozo inefável e glorioso, que alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, é inexpressável pelas palavras. É a alegria verdadeira neste mundo. Mas essa felicidade gloriosa, claro, ele se alegra nessa felicidade. Então, claro que essas palavras que foram escritas há 700 anos antes de Cristo, assim como Isaías também já havia sido prometido diante do Senhor. Então, assim como realmente a casa do Senhor que foi encoberta sobre essa montanha, sobre todas as pessoas da terra. Assim como o véu que foi encoberto entre os homens e o Senhor Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, realmente aquele véu que fechava o santuário do Santíssimo foi rasgado lá de cima para baixo. Aqui em cima nós temos cortinas que quando nós apertamos um botão, essa cortina começa a descer toda e tampa, não é? Da mesma maneira, existe um véu entre Deus e os homens. Mas quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, esse véu se rasgou de cima para baixo no Santíssimo. Quer dizer que todo o pecado que era como a névoa que se fazia essa separação entre Deus e os homens sumiu. Quando o Senhor Jesus ele foi batizado e saiu da água, como em Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17, o Senhor Jesus, ao sair da água, viu o Espírito Santo pousar sobre o Senhor. Quer dizer que aquela porta que estava fechada foi aberta, o caminho foi desobstruído. É um caminho para o homem se encontrar com o Senhor Deus. É por isso que esse véu que estava encoberto sumiu, quer dizer que a morte foi vencida para sempre. O salário do pecado é a morte, mas a morte já desapareceu para os santos. Quer dizer que o Senhor Jesus ele lavou os nossos pecados, ele expiou nossos pecados, ele venceu o domínio da morte e do pecado. Não é por isso. Então, o Senhor ele há de limpar de seus olhos toda lágrima. Então, quando uma pessoa recebe o perdão dos pecados, é o mesmo que o Senhor ele vai limpar seus olhos. Então, todas as pessoas nasciam chorando e viviam chorando, porque com certeza irão para o inferno para viverem a eternidade chorando.
Mas uma pessoa que recebe essa graça do Senhor, o Senhor há de limpar os seus olhos de toda lágrima. Aparece em Apocalipse capítulo 21. O Senhor, ele há de limpar os seus olhos de toda lágrima. Então, o Senhor, ele há de acabar com todo esse fardo de todo o seu povo até os confins da terra. Então, realmente, já disse o Senhor, é a palavra prometida por Deus. Então, as pessoas que participaram dessa festa do Senhor têm a felicidade, têm a paz eterna. É por isso que é sobre este Espírito que o Senhor, ele diz. E agora o Senhor há de permitir as coisas do reino, a herança eterna. A esperança gloriosa de entrar no reino do Senhor Deus. Assim como Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se nós olharmos para as pessoas no mundo, estão com o fardo do pecado. O povo de Israel está com um pecado pesadíssimo. E também o fardo da lei. Então, eles não têm fim no seu descanso. Eles todos estão cansados. E o Senhor está dizendo, vinde a mim. Todos cansados. Eu vos aliviarei. Eu vou tirar esse peso do pecado. Eu vou tirar esse jugo desta morte do pecado. Dar a verdadeira paz, o descanso a eles. Então o Senhor já disse que vos daria descanso. Então o Senhor, ele os convidou para esta festa. Então é a mesma coisa que um convite que o Senhor está permitindo para este povo. Ele disse, vinde então e argui-me, como aparece em Isaías capítulo 1, versículo 18. O Senhor está dizendo, venham, vamos conversar. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então o Senhor está dizendo, vai se tornar branco como a neve, cor branca como a lã. Vocês já viram a lã, não é? É branquinha. A neve também. Então quer dizer que realmente algo que era como a escarlata, algo que era vermelho como o carmesim, vai se tornar branco. Quer dizer que da mesma maneira, este todo mundo está sendo convidado pelo Senhor Deus. E assim como em João capítulo 6, versículo 51, o Senhor já disse que eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu dos céus. Então, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. É um pão de vida, da vida eterna que o Senhor está dando para este mundo. Então, também se nós olharmos em João capítulo 7, o Senhor já disse, realmente todos vós, realmente com sede, vinde a mim. Realmente eu vos darei a água da vida. Realmente eu sou o manancial de vida. E assim como em João capítulo 4, versículo 14, também o Senhor já havia dito que quem beber da água que eu der, realmente jamais terá sede. Porque realmente se tornará como uma água, realmente que irá transbordar como um manancial no seu ventre. Então, da mesma maneira, realmente é uma vida que dá essa vida eterna. Uma vez que você provar, do seu ventre vai começar a jorrar esta água eterna, da vida eterna. Pense bem, essa água eu posso beber e beber, vou sentir sede. Se eu parar de beber, eu vou morrer. Mas a água que é dada pelo Senhor Jesus, ele realmente transborda para a eternidade. Continuamente, você não sente sede. Então, nós podemos ver que o Senhor ele já está prometendo sobre a verdadeira paz que há de permitir. Então, se nós olharmos as festas deste mundo, as festas realmente são divertidas, não é? São boas para irem. Podemos ver o noivo, a noiva alegres, comendo coisas gostosas. Eles estão conversando com seus amigos, podem cantar, mas depois acaba. A, fel a festa dura bastante tempo? Não dura. Tudo é temporário, provisório. Então, é momentaneamente, eles esquecem
a dor do sofrimento. Então, antes eu havia ido para a região de Yeosu. Em Yeosu nós temos uma praia bem grande. E na frente dessa praia temos uma pequena ilha. E dá para se chegar até aquela ilha por um caminho que as pessoas criaram. Então eu fui visitar aquele lugar. Havia uma senhora com uma roupa tradicional coreana, mas ela estava bêbada no meio da rua. E as pessoas passando ao verem para aquela mulher, todos estavam fazendo careta, cara feia. É uma moça bem vestida, mas ali bêbada, o comportamento todo esquisito, não é? E quando as pessoas perguntavam, ela ia falando, eu tô aqui tentando me divertir. E toda bêbada e querendo voltar para casa. E pensem bem, quando ela voltar para casa, vai encontrar com a sogra como a raposa, ou a nora que seja como um lobo, ou seja, um marido como se fosse um tigre. Mente bravo, eu não sei. Parece que ela quer esquecer da sua casa, do sofrimento que ela passa naquela casa. Então ela estava embriagada, querendo esquecer, dançando e cantando. Aquele momento, ela falando, eu tô assim, cansada. E, então é uma pessoa muito coitada quando olhamos uma pessoa assim. Mas daqui a pouco termina. A festa daqui a pouco acaba. Se nós olharmos no livro de Esté, o rei Assuero tinha o seu reino bem rico. E ele preparou uma festa para o seu povo. Então ele preparou comidas gostosas para todos. Então, durante 7 dias ele fez essa festa. E é bem longo, não é? Mas também acaba. As pessoas, elas fazem as festas, preparam a cerimônia neste mundo. Mas tudo termina. Se nós olharmos em Lucas capítulo 12, havia um rico. Ele tinha realmente plenitude em seus campos. Ele já havia guardado bastante, depositado em seu celeiro, e ele disse para o seu espírito: espírito, agora descansa, porque eu tenho guardado muitos bens. Agora, por muitos anos, vamos comer, beber e descansar. E folgar. Mas o Senhor Jesus, ele diz o quê? Mente insensato. Se hoje mesmo requerir a tua alma, o que tens ajuntado? Para quem será? Então, você tentar juntar riquezas, a alegria deste mundo que foi amaldiçoado. Daqui a pouco o dia da morte está se aproximando, o dia do sofrimento está por vir. Mas ele está com esses bens que ele tem ajuntado. E ele está tentando aliviar a angústia da sua alma, do seu espírito. Ele está dizendo, nossa, juntei para muitos anos, agora vamos ali folgar. Comer, beber, folgar. Então, o espírito comendo, bebendo, folgando, ele tem felicidade? Não, não tem. É por isso que o Senhor está dizendo, se hoje à noite eu vir buscar a sua alma, hoje à noite mesmo virei buscar a sua alma. Então, uma pessoa precisa receber o perdão dos pecados, precisa receber a vida eterna, precisa ter a esperança do reino dos céus. Porque antes disso, qual é a alegria que você vai ter? Nenhuma. Mas as pessoas, elas simplesmente, momentaneamente, querem esquecer o sofrimento. É por isso que todos os dias fazem isso, aquilo. Assim como na palavra de Jó, capítulo 21, se nós olharmos o versículo 7 também. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair das suas crianças como se um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam seus dias e, num momento, descem à sepultura. Então, daqui a pouco, são pessoas que irão morrer e ir para o inferno. A felicidade do ímpio é momentânea. Então, é muito insensato. Então, neste mundo que foi amaldiçoado, as pessoas querem consertar essa terra amaldiçoada. Melhoram a ciência, a cultura, a arte. Cada momento mais cria um mundo mais divertido de se viver.
Então eles começam a falar: ah, onde que existe o céu? O céu é aqui. Eles querem beber, divertir. Não pensam em Deus. Não pensam no Espírito. Não pensam sobre o que há de vir após a morte. Eles não pensam nada disso. Eles tentam não pensar em nada. Então é por isso que somente é só comer, beber e descansar agora. Como em Lucas, capítulo 12, versículo 16, havia um jovem rico, vestiu de roupas realmente bem vestidas e todos os dias ele queria fazer uma festa. Todo dia comia, bebia, fazia uma festa porque ele é rico. Mas esse rico um dia morreu também. Ele com realmente cobrindo o seu corpo com linho fino para sepultar o seu corpo e as pessoas diziam ai, ai. E ele morreu. Então ele faz uma lápide bem grande, um túmulo gigantesco, glorioso, onde as pessoas da cidade toda vieram, sepultaram o seu corpo, fizeram um velório. Mas para onde ele foi? Depois de ver uma vida tão esplêndida? Para o inferno? Para o sofrimento? E Lázaro, o pobre que mendigo que estava na frente da sua casa, ele foi para o reino de Deus, para o reino dos céus. O mendigo havia um nome chamado Lázaro. Lázaro significa Deus é o meu consolador. Então, os santos que receberam a salvação, nós os chamamos de Lázaro também. E todos são aqueles que receberam a salvação e podem ir para o céu. O rico não pode ir para o céu. Uma pessoa que realmente veio para este mundo, ele não trouxe nada, então nada levará. Realmente é por isso que o santo precisa se bastar somente da comida e da veste suficiente que ele já tem. Mas o rico, a cobiça é sem fim. Eles começam a pensar, ah, como é que eu vou alegrar a minha carne? E depois da morte, o sofrimento que ele há de receber. Eles não conseguem pensar. Só se nós olharmos o mendigo Lázaro, realmente ele estava ali, sofrendo, com os cães lambendo as suas chagas. Então, as pessoas, se olharmos neste mundo, as pessoas elas vivem no meio do pecado, e eles acham que tudo vão conseguir consertar e melhorar através do seu esforço, dedicação nessa terra amaldiçoada. Comer, beber, se alegrar, e estão alegres, irmão. Mas o que Salomão já havia dito? Então, realmente, o do que é que vocês estão vivendo? Qual é a alegria que vocês têm no seu coração? O que vocês fazem? Por que você está rindo? Se nós olharmos em Provérbios, capítulo 14, versículo 13, também já havia dito. Até na hora do riso, o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Então você está sorrindo, mas dentro tem dívidas. Tudo isso é mentira, é enganação. E assim. Mas o Senhor, olhando para todos os espíritos coitados que vivem neste mundo, não simplesmente os abandonou. O Senhor abriu uma festa. Essa festa não encerra em algumas horas. Uma vez que você participa da festa, enquanto você estiver nessa terra, você vai viver a vida toda se alegrando no reino dos céus. Quer dizer que depois da morte você estará junto com o Senhor no paraíso para testemunhar essa alegria, essa glória. Então quer dizer que desde o momento que você recebe a salvação neste mundo, ao passar a morte, ao ir para o reino de Deus, vai se manter para a eternidade essa felicidade. É por isso que é esta festa que o Senhor está convidando agora. Nós podemos ver que é uma palavra surpreendente. Assim como Isaías capítulo 55, vamos procurar. Vamos procurar a palavra de Isaías capítulo 55. Versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
Aqui ele está dizendo, vende todos os que têm sedes, todos os que não têm dinheiro, comprar e comer. Tem dinheiro sem preço. É uma vida eterna que o Senhor está dizendo que vai permitir. Assim como Provérbios capítulo 10 já disse que o vinho que pode representar a vida eterna, realmente não estou dizendo esse vinho carnal deste mundo, mas a graça, a verdade que você compreende verdadeiramente do Senhor. Você tem a alegria, a felicidade eterna. Pode comprar sem dinheiro, sem preço, tendo pecado ou não tendo pecado. Ele está dizendo, pode vir. Como no versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Então ele está dizendo, inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Viverá para a eternidade. Então o Senhor realmente já preparou a salvação para nós. E agora nós precisamos ouvir essa voz da salvação do Senhor. O Senhor Jesus disse tantas palavras para o povo de Israel, não é mesmo? O Senhor já disse que haveria de perdoar os pecados deles, dar a vida eterna, dar a esperança do reino dos céus. Mas o povo de Israel não queriam. Então por que eles recusaram? Crer em Deus, eles creem. Então, mas no que é que eles estão esperando? Então, quando Cristo vier, realmente eles queriam dominar Roma, eles queriam dominar o mundo, eles tinham essas ambições carnais, eles queriam ter uma terra para viver bem, dominando Roma. Então, o Senhor se tornando rei, então, eles queriam criar o reinado deles, o reinado por Cristo neste mundo. Também isso está na promessa do Senhor. Mas a ordem está errada. A vinda de Cristo, primeiramente, é para se encarregar de todo o pecado deste mundo e de Israel, perdoar os pecados, salvá-los em espírito. O evangelho ao ser pregado por todo o mundo, e no último tempo restaurar o povo de Israel. E do centro de Israel, ele vai formar o seu reino, realmente centralizado em Israel. Quer dizer que é o reino do milênio. Então, da mesma maneira, o evangelho primeiro precisa ser pregado por todo mundo, tudo só ocorre depois do trabalho da evangelização. Mas o povo de Israel simplesmente buscavam as coisas reais, as coisas carnais, as coisas nacionais. Então, eles somente pensavam em viver bem neste mundo. Então, o Senhor está dizendo, não é isso. Eles falaram, nossa, então ele não é o Messias, vamos matá-lo. E mataram, negaram o Senhor. Então, realmente, a esperança que eles podiam receber para viverem eternamente no reino dos céus, não era isso. Eles somente pensavam, eu quero viver bem neste mundo. Então, será que isso somente se aplica ao povo de Israel? Olha, atualmente também tem muitas pessoas que creem no Senhor Deus. O evangelho já foi pregado por todo mundo. Nós estamos no auge do cristianismo. Temos várias doutrinas, vários seguidores, temos vários pastores, várias igrejas. Estamos o quê? No auge. Mas, o que é que as pessoas esperam? Qual é a expectativa? Se vocês ouvirem a oração das pessoas que dizem cristãs, eles falam, Senhor Deus, me dê isso, me dê aquilo, faça isso, faça aquilo. Senhor, eu preciso passar na prova. Senhor, eu preciso ter boa nota. Senhor, eu preciso entrar numa boa universidade. Senhor, me dê um bom emprego. Eu quero entrar numa boa empresa para viver bem, para comer bem. Que o negócio do meu marido dê certo. Que a minha família tenha saúde. Que nós possamos ser prósperos. A mesma coisa de você ir na frente do Buda e ficar solicitando essas coisas. Vocês oram pedindo para nascerem de novo? Não, não oram. As pessoas oram pedindo a salvação? Não oram. Oram pedindo para ir para os céus? Eles só falam, eu só vou descobrir quando eu morrer. Eles falam, será que se eu ficar assim orando, na igreja, frequentando, eu vou ir para o céu? Pode ser que vá para o inferno. Ou eles pensam, será que Deus vai nos enviar para o inferno? Não vai. Nós estamos aqui no domingo. Olha só isso.
O Senhor Deus, ele já disse, realmente aquele que fizer a vontade do Pai pode ir para o céu. Realmente qual é a vontade do Pai? Realmente a vontade do Pai é aquele que tem o trabalho da vida eterna. Então, realmente é isso que precisa ser observado. Você precisa nascer de novo, você precisa receber a salvação. Mas as pessoas não falam nada disso. Então, as pessoas acham que frequentar a igreja é crer, você estar ali é crer. Frequentar a igreja é como se fosse já uma predestinação que Deus escolheu desde a criação. Então, vão inventando mentiras do diabo. Mas, de qualquer forma, se nós olharmos para os cristãos de hoje em dia, realmente, se olharmos, é iguais aos judeus que crucificaram o Senhor Jesus naquele tempo. E as pessoas não têm interesse nenhum no reino dos céus. Se nós olharmos no século XVIII, John Wesley, Charles Wesley, Spurgeon, Charles Finney, realmente haviam vários pregadores que foram por toda a Europa para evangelizar. Nos Estados Unidos havia Moody Moody, também que foi até a Europa para pregar novamente. E o que aconteceu? Todo o fogo se apagou. Mesmo que você procure, não tem mais. Nos Estados Unidos parece que tem um pouco, mas também fraco. É muito fraco. Então nós precisamos olhar para nós mesmos e temos orgulho do que estamos fazendo. Porque nós estamos aqui presentes nesse trabalho fortemente para o Evangelho. Realmente precisamos estar aqui fortes. Então, essa terra que foi amaldiçoada por conta do pecado. Logo haverá o juízo, a condenação do Senhor Deus. Estamos muito perto desse tempo. Mas as pessoas elas querem melhorar essa terra, criar o céu na terra. Olhem só isso. O Senhor Deus já tem preparado o juízo de fogo que está muito próximo, mas vocês querem viver bem ainda no mundo? As pessoas que não creem é porque não sabem, mas e os cristãos que creem? Então, minha esperança da vida toda é esta: ganhar muito dinheiro, viver como rico e depois irei para o inferno. Então, não existe letras assim da música. Então, mas as pessoas elas transformam a música assim e cantam desse jeito. Então, a minha esperança da minha vida toda é somente esta: é pregar o evangelho e ir para diante do Senhor. Mas é tão distante. Então não existe lugar nenhum na Bíblia dizendo que se você frequentar uma igreja você vai para o céu. Não adianta você fazer boas obras, não adianta você ofertar muito que você vai para o céu. Não existe ninguém que pode ir para o céu com boas obras. Tudo é graça de Deus. Isso é uma festa, é só participar da festa. O Senhor, ele disse para você trazer dinheiro, uma taxa de entrada? Não. Ele está dizendo para sem dinheiro, tem preço para comprar, para beber, para comer. É para todas as nações da terra. Então, esta festa é uma festa para receber a salvação eterna. Então, nós temos o nosso cantor. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Tô feliz, tão feliz. Happy day, pois em Jesus me satisfiz. Então, olhem só isso. Dia feliz, dia feliz. Então, é o dia onde recebi essa salvação. E a salvação termina ali? Não, é contínua. Até entrar no reino dos céus, essa felicidade se preserva. Então nós podemos participar dessa festa do Senhor Deus. Vamos procurar Provérbios 15, 15. Provérbios capítulo 15, versículo 15. Depois de Salmos, temos Provérbios. Provérbios capítulo 15, versículo 15.
Vamos ler todos juntos? Todos os dias oprimidos são maus, como o coração alegre é um banquete contínuo. Então, todos os dias do oprimido são maus. Então, se nós olharmos para este mundo, os ímpios realmente vivem bem e os oprimidos parece que o dia é tão maligno, não sabe o que vai acontecer na vida, não sabe se é esperança, felicidade, não sabe de nada enquanto vive na Terra. Porque está vivendo nessa terra amaldiçoada, então como é que ele vai viver bem? Como é que vai comer bem? Isso é somente uma ilusão. Mas o coração alegre é um banquete contínuo. Quem é que é assim? O salvo. Quem tem a felicidade no coração. Quem tem a alegria no espírito. Então, se nós olharmos a palavra de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante, também já disse. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, mesmo que eu não tenha nada, não tenho nada para comer, nada para produzir, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Apóstolo Paulo disse também dessa maneira. Realmente quem não tem nada, tem tudo no Senhor. Só parece que está para a morte, mas não morre. Parece que ele está realmente na preocupação, mas não preocupa. Realmente parece que é pobre, mas enriquece a muitos. Parece que não tem nada, mas é aquele que tem tudo. Não, nós podemos ver que são os cristãos, os salvos. E é por isso que agora o povo de Israel, eles foram convidados para irem ao banquete do Senhor Deus. O Senhor enviou os seus servos continuamente. Mas toda vez falam, eu não quero, não quero. Eu estou ocupado agora. Não deram ouvidos. Jeremias 25, vamos procurar. Palavra de Jeremias, capítulo 25. Jeremias, capítulo 25. Versículo 4. Jeremias 25, versículo 4. Porque vos enviou o Senhor todos os seus servos. Versículo 4, vamos ler. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Então, se nós olharmos aqui, o Senhor enviou todos os seus servos e continuamente os enviou, mas não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Não ouvem. Então, nesse último tempo, realmente, ele enviou o seu filho unigênito. Tudo estava preparado. Realmente, assim como a cevada, assim como o boi, tudo já estava preparado. O Senhor Jesus morreu na cruz, preparou a salvação e disse: realmente recebeis, arrependei-vos, recebeis a palavra do Evangelho. Recebam a vida eterna. Mas eles falam: não, estou ocupado. Estou ocupado. Eles recusaram a promessa, o convite de Deus. O homem, ele vive recusando o trabalho, o convite de Deus. E isso é algo impressionante se pensarmos. O homem, ele recusa o convite de Deus para ir para o seu campo, para o seu negócio. Vamos procurar a palavra de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 17. 17 ao 20.
E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, e portanto não posso ir. Então, se nós olharmos aqui, nós temos pessoas que estão dando algumas desculpas de por que não querem participar do banquete da festa. Um comprou o campo. Ele disse: eu quero ir lá vê-lo. Se comprou, comprou, não é? Já está comprado. Mas para que ele está indo lá vê-lo? É uma desculpa que não tem nem como ser utilizada como uma desculpa. Como em Filipenses capítulo 3, já disse, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Não é mesmo? Será que isso está certo? Ah, eu comprei 5 juntas de boi. Então, juntas quer dizer que é um par. Então, já que são 5 juntas, são 10 bois que ele comprou. Comprei o campo, comprei os bois. São 5 juntas de bois, então são 10 bois que eu comprei. Então, nós podemos dizer que é rico, né? O rico é o problema aqui. Olhem só isso. O rico é muito difícil ele entrar no reino do céu. O Senhor disse, mais difícil o rico entrar no céu do que um camelo passar pela ponta da agulha. Não tem muitos ricos aqui, não é? Então, eu agradeço muito a Deus por não ser rico. É realmente um alívio não ter tornado rico. Então, porque realmente eu, se tivesse muito dinheiro como um fulano, tivesse comprado terras, casas, o que eu estaria fazendo agora? Eu seria o quê? Empresário, dono, sentado numa empresa, com poder e autoridade na minha mão. Eu iria direto para o inferno. Do que adianta isso? Isso dura quantos anos? Então, realmente agradeço por não viver como rico. Viver como pobre é tristeza ou é um alívio? É um alívio 100%. Porque o Senhor já disse que nada trouxemos e nada levaremos. Nós somente precisamos nos bastar com o que temos para comer e vestir. Vocês têm o que de comer e de vestir? Então está suficiente para vocês. O Senhor, Ele vai permitir todas as coisas. Ele nos permite o pão de cada dia. Então, viver como pobre também é um suspense. Sério, não é para rirem. É verdade, porque o Senhor Deus no final permite. Então, olhem só para o povo de Israel. Todos os dias eles batiam o pó do seu corpo, de manhã tinha maná. O Senhor Deus falou, nos permita mais a alimentação de hoje. O Senhor Deus permitia. Um está dizendo, eu me casei. Se casou? É? Mas ele está preso aqui nos prazeres da carne. Não consegue acordar. Do que adianta? Ele fala, essa festa da casa do rei, a banquete? Depois eu vou. Olhem só isso. No jardim do Éden, havia a árvore da vida e havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Se comer da árvore da vida, você tem a vida eterna. Se você comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? O que acontece? Pastor, você já sabe, mas por que está perguntando? Mas preciso perguntar. O que acontece ao comer do fruto do bem e do mal? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas antes de comer do fruto da vida, o diabo precisa dar esse fruto do conhecimento do bem e do mal para o homem. Porque assim, para o inferno que ele iria sozinho, ele vai levar as pessoas junto. Esse é o teste do diabo. Então, come aí, experimenta. Se ele for para Adão, já que Adão não ia dar ouvidos, foi para Eva. Falou, Eva, come aí. É saboroso. Se você comer, seus olhos vão se abrir. Você vai ter conhecimento, sabedoria. Você vai se tornar como Deus. Por que você acha que Deus disse para não comer?
Porque ele tem ciúmes de que você se torne como Deus. Vai lá, come rápido. Então, depois dessa tentação do diabo, Eva, ela deu ouvidos. Porque ela só ficou olhando assim, passando de lado algumas vezes, mas agora, depois de ouvir a palavra do diabo, parecia boa de se comer, parecia que iria deter a sabedoria, se tornar como Deus ao comer. E ela foi, comeu e deu ao marido. Isso é trabalho do diabo. Antes de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, realmente eles precisam fazer comer antes, para não comer o fruto da vida, para que eles se tornem pecador. Então você ser expulso do jardim quer dizer que você é expulso do reino dos céus. Então a árvore da vida foi escondida pelo Senhor Deus para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, realmente são coisas que não é do Pai. E o mundo passa, essa concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todo este mundo também parece que é boa de se comer, ela é invejável, é desejável. Então nós podemos ver a riqueza, o poder, a autoridade, riqueza, tudo se passam. Todas as coisas já se passaram. Daqui a pouco encerram. Então este mundo, será que aqueles que têm poder vão viver para sempre? Antes, os ditos heróis, os ditos ricos, quanto tempo que eles usufruíram da glória deles? Vocês possuem cobiça disso? Olhem só isso. Depois de recebermos a salvação, algumas vezes eu prego. Antes de receber a salvação, eu inventava muitas coisas. Eu queria viver numa casa boa. Eu queria ter uma casa boa. Eu queria poder viajar também. Eu queria ser como aquela pessoa. Por quando é que eu vou ser tão rico assim? Sempre pensava. Mas depois eu percebi que eu não havia nascido de novo. E ao nascer de novo, eu pude perceber, nossa, eu era uma pessoa que iria para o inferno. Como é que eu vou receber a salvação? É por isso que em 1961, às 8 horas da noite, eu ouvi a palavra do Evangelho do Senhor Deus, pude nascer de novo. Não havia ninguém que havia me ensinado, mas eu pude perceber que não tinha mais nenhuma cobiça em relação às pessoas ricas deste mundo. Até hoje, eu não invejo essas pessoas. É verdade. É verdade da verdade. Então, eu vou mentir pra quê? Vai me fazer arroz ou trigo aqui na minha mão? Não vai. É verdade. Então, de repente, eu recebi a salvação naquele momento. Pode me dar todas as coisas do mundo. Não tem como trocar com a felicidade dentro do meu coração. Então, todas as concupiscências, os desejos deste mundo se passam. Mas se você é pego no anzol do diabo, você é pescado e já era. Então, se nós olharmos as coisas carnais, se nós desejamos essas coisas carnais, então, nesse plano do diabo, realmente não seremos pegos nesse plano. Então, não sejam enganados jamais. Então, mesmo que o diabo não consiga tomar a nossa salvação, eles dizem, você precisa viver uma vida boa, mesmo indo para o céu. Vamos ter uma vida excelente na terra, não é mesmo? Viver bem, comer bem. O Senhor vindo para este mundo, ele viveu bem? Ele viveu uma vida esplêndida neste mundo? Quanto sofrimento ele passou? O Senhor Deus, Criador de todas as coisas, ele sofreu. O Rei dos Reis foi abraçado nas mãos de uma mulher pobre, de um carpinteiro pobre. Durante 30 anos viveu pobre, e 3 anos e meio viveu sem lugar para repousar a sua cabeça. E apóstolo Paulo, que perseguia o Senhor Jesus depois de se arrepender e receber a salvação, ele tremia de frio, ele foi torturado, foi aprisionado, foi despido, foi realmente jogado para a morte. Depois foi para Roma e cortado. Quer dizer que ele foi amaldiçoado, não é? A vida amaldiçoada.
mas é a pessoa que mais se esforçou. Ele já disse: para mim está guardado a coroa da glória, a coroa da justiça. Então ele já disse: sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, após a salvação, vou ficar ali parado, de boca aberta pro céu, o Senhor me dá comida, eu não faço nada, eu não vou trabalhar? Não. O Senhor disse para nem alimentar aquele que não quer trabalhar. O que é que você precisa fazer? Você precisa pensar: eu vou juntar muito dinheiro para ganhar muito, para comer bem. Não é isso, pensem bem. O que quer que façamos, o trabalho que façamos, nós precisamos fazer o trabalho esforçado, mas isso é um trabalho secundário. Porque o principal é o evangelho. Para evangelizar, eu preciso de bens, certo? Então eu preciso de um esforço. Eu preciso da minha dedicação. Eu desejo que os irmãos da nossa igreja que tenham os seus trabalhos, seus negócios, tenham sucesso em sua carreira. Para que vivam pelo evangelho. Porque olhem só para o nosso retiro. Olha o local de retiro, olha quantas pessoas receberam a salvação dessa vez. No local de retiro, como é tão bom estarmos ali. E isso acontece o quê? Automático? Está faltando lugares, dormitórios. Aí os hotéis, os locais, as cabanas que estão ao redor, todas elas estão sendo alugadas. Os irmãos estão trazendo tendas. Tem alguns que vão ali e dormir em outras cidades para depois voltarem. Então nós precisamos construir rápido dormitórios. Antes que o Senhor venha, precisamos rapidamente construir mais e mais. Por quê? Porque no local de retiro é um lugar onde mais pessoas recebem a salvação. Então as pessoas que se esforçam, doam no retiros, é onde a vida de fé cresce, cresce muito. Porque mesmo na dificuldade, tem a felicidade, tem a união do oração. A recompensa, a satisfação espiritual está no auge. É ali que sua vida de fé cresce bastante. E muitas pessoas recebem a salvação. Olhem só da outra vez. Muitas pessoas falaram: nossa, pastor, realmente custa caro, nós construímos um retiro. Ai, vamos fazer isso mais? Nossa, tá caro construir. Nossa, como é que vamos construir? Tá muito caro, tá muito caro. Não, eu sou muito simples. Eu sou muito simples. Eu falo: não, vamos. Então, porque eu não sei nem por que eu estou falando em japonês. Então, mas é muito simples. É simples. Então, como isso é simples? Pense bem, uma pessoa ofertou 400 mil para trazer 500 pessoas. Olha só, é fácil, simples. Pense bem, é simples a matemática. É fácil, não é nada. Não dá para ofertar 400 mil? Tem pessoas que ofertam 200 mil. Então, quantas pessoas que nós precisamos para ofertar, para bater essa taxa? 400 mil. Nós só precisamos ter duas pessoas. É simples. É duas pessoas para bater a meta. Então, olha o tamanho da nossa igreja. Quantas pessoas nós temos aqui? Quanta força que nós temos? O Senhor Deus, Ele está realmente se esforçando por nós atrás. Será que não temos como fazer? O Senhor, Ele disse que a fé move montanhas. Não tem o que não possamos fazer. Então, nós só precisamos de um coração. O Senhor, Ele nos ajuda. Vocês têm medo, falando: não vai dar, não vai dar. Eu não sei se vai ser 1 milhão, vai ser meio milhão. Eu tenho essa confiança. Por que não dá para fazer? Nós sempre fizemos, a nossa igreja sempre conseguiu bater essa meta. Então nós ganhamos muito dinheiro para quê? Nos esforçamos para ganhar dinheiro para quê? Então, se olharmos para os ricos antes de morrerem neste mundo, então eles dizem: nossa, eu vou fazer uma mega conquista, eu comprei uma mega mansão, mas eu não sei quem é que vai viver ali. Nossa, eu comprei um carro novo, eu comprei um carro importado, mas quem é que vai ficar com essa chave? Do que adianta ter muito dinheiro? Quem é que vai usar esse dinheiro? Como Salmos 39, o que Davi já havia dito?
Depois de dominar todas as nações ao redor, ele trouxe a paz para o seu reino. Davi ele era o maior rei da época. E ele disse, Senhor, realmente faça saber, estime os meus dias, para que eu possa saber a minha fraqueza, para que eu possa conhecer as minhas fraquezas. Mostre-me qual é o dia do fim da minha vida. Senhor, realmente ponha a minha vida como a palmos. Só palmos, isso é o quê? É como se fosse um pontinho. Se você colocar uma formiga na minha mão e eu bater, ela cai. É como a palmos, contados. Senhor, a minha vida toda é como nada diante da sua face. Até o homem, que ele realmente mais forte esteja diante do Senhor, ele também não é nada. Ele vai dizer, eu tenho sucesso, eu consegui. Mas é naquele dia que ele vai partir. O que é que você conquistou? O que é que você acha que conseguiu alcançar? É tudo em vão. Então, se nós olharmos as pessoas do mundo, realmente eles ajuntam riquezas para as coisas vãs e ninguém sabe quem irá detê-las. Ou não sabem quem é que vai possuí-las. Então, se hoje mesmo virá buscar o seu espírito, a sua alma, e o que tem ajuntado? Para quem será? Juntou tudo isso como se fosse viver 1000, 10.000 anos, cobiça sem fim. Se nós olharmos a nossa vida é como se fosse uma mosca. Daqui a pouco apaga. Quando o Senhor chamar, tudo precisa ser batido como se fosse uma poeira e deixado de lado e vamos partir. E é por isso que enquanto nós vivemos neste mundo, o mais importante é como que nós vivemos nessa terra diante do Senhor. E mesmo que tenhamos recebido a salvação igual, a vida de fé é diferente. Vocês precisam saber que a eternidade é diferente. Se você viver fraquinho nessa terra, você ir para o último assento do reino dos céus, você acha que você vai se satisfazer? Não pode ter esse coração. Esse coração realmente é muito errado. Não tem nem como receber essa glória dos céus. O cristão não pode pensar que vai ali somente entrar no final da fila. Não pode pensar assim. O mais importante é você se dedicar, você querer morrer pelo evangelho do Senhor, para estar em primeiro lugar. Não é mesmo? Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. Pois que espero eu? Da mesma maneira, nós precisamos ter esse mesmo coração. E é por isso que agora, nós todos, não precisamos olhar para as coisas reais visíveis, as coisas carnais, as coisas bens mundanas. Nós não devemos almejar essas coisas. Mas o convite para as bodas do Rei, do Senhor Deus, essa graça do Filho unigênito, a salvação de nosso espírito, agora para podermos entrar no reino do Senhor Deus, a esperança gloriosa para a eternidade. Nós estamos participando desse reino do Senhor Deus. É por isso que a partir desse momento que nós recebemos a salvação para entrarmos nessas bodas, nessa festa eterna do Senhor, eu quero receber essa salvação, desde o momento que ele recebeu a salvação, enquanto está nessa terra, até entrar no reino do Senhor Deus, a vida dele é transformada por completo, porque vive para a glória. Não é mesmo? Dessa vez, olhem para o nosso retiro. O retiro de outono que está por vir. É como se fosse a colheita. Está esperando para ser colhido. Muitos espíritos precisam receber a salvação para que assim se torne a felicidade diante do Senhor. E nós todos também precisamos participar dessa felicidade do Senhor Deus. Então eu espero que vocês todos possam orar, que possam participar disso. Então uma pessoa que recusa o convite do Senhor Deus para as bodas. E também, pelo contrário, aqueles servos que foram enviados, mas se vocês viram o que aconteceu, né, quando eles mataram esses servos. O Senhor enviou Roma para o povo de Israel, que recusou, matou os seus profetas, matou a Jesus. Destruiu todo o castelo de Jerusalém, matou 1.100.000 judeus a sangue frio, que foram espalhados por todo o mundo durante uma história de 2.000 anos. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, olhem os judeus, porque eles mataram a Jesus e eles disseram, faça cair o seu sangue sobre nós e nossos filhos. E o que aconteceu? Olha a quantidade de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial. Desde 1939 até 45, 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler.
Olhem só isso. Não sabemos quantos judeus já morreram. Por quê? O pecado de recusarem, negarem a Jesus. É por isso que o Senhor já disse, se isto faz ao madeiro verde, o que se fará ao madeiro seco? Então, realmente, até os judeus sofreram tanto que era um povo escolhido pelo Senhor Deus, mas e os gentios? E os gentios? Vai para o inferno eterno. Os judeus, eles recusaram Jesus que vieram e chegou na terra deles, e durante 2000 anos sofreram tanto, e eles vão para o inferno. Mas não somente isso, o Senhor já mostrou antecipadamente para eles o que há de acontecer para nós. Aprendemos com isso. A partir dele, o evangelho foi dado para os gentios. Mas agora, se nós recusarmos, e agora? O Senhor está dizendo, venha, 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 está convidando, mas ele está falando, não quero ir. Eu tenho que ir para o meu campo, eu tenho que trabalhar. Ah, eu me casei. E aí eles não querem ir. A minha felicidade está em outro lugar. Ah, eu não quero ir, mas por que você está me chamando? Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, se nós olharmos na Coreia do Norte, o Kim Jong-un, junto do Putin, o que eles estão preparando? Eles estão preparando guerra. Estão ali se reunindo, preparando mais guerra. A terceira guerra mundial para acontecer. Xi Jinping também. São os três malignos do mundo. Só isso não é algo normal. Nós, antes de vermos este mundo ser julgado pelo fogo, nós iremos ser arrebatados pelo Senhor. Enquanto nós pregarmos o Evangelho, o Senhor vai nos proteger. Se o Senhor ele não nos ajudar, nós não sabemos o que vai acontecer no dia a dia. Não sabemos. Todos os dias nós precisamos viver dependendo do Senhor. Nós precisamos esperar pelo Senhor que há de vir. Então nós não devemos viver a nossa vida em vão. Entenderam? Então nós somos pessoas que precisamos fazer o quê? Quem são aqueles que são enviados para convidar? Para o povo de Israel enviou os profetas. Depois, no Novo Testamento, enviou os apóstolos. E agora? Somos nós que precisamos ser enviados. Realmente, como ouvirão se não há quem pregue? Como que crerão se não há quem pregue? Então, como que o evangelho vai ser pregado se não tem quem são enviados? Então, nós somos pessoas que somos enviados pelo Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo já havia dito também. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, as pessoas do mundo fazerem a malignidade é pecado, mas nós não fazemos essas coisas más. Mas nós temos uma boa obra, um bom trabalho para fazer, e isso se torna pecado, porque Tiago capítulo 4, versículo 17, pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós que recebemos a salvação precisamos fazer o maior bem, que é pregar o evangelho. Mesmo sabendo fazer esse bem e não faz, é pecado. Nós precisamos fazer. Nós precisamos, assim, cerrar os punhos e precisamos ir para frente para que mais espíritos recebam a salvação. Antes de eu ir para diante do Senhor Deus, que mais uma pessoa possa receber a salvação, eu preciso me esforçar para tal. Eu preciso orar por isso. E dessa vez o retiro de outono também, que todos vocês possam se esforçar. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido esse último tempo e ter nos salvo nessa época tão iminente do juízo final. Senhor, realmente nós todos fomos salvos junto da sua igreja para que possamos participar do seu evangelho, do seu trabalho e que nós possamos nos esforçar, nos dedicar, nos unir, cooperarmos para que muitos espíritos possam receber a salvação. E nós agradecemos por toda essa graça. Senhor, nossos irmãos e irmãs, realmente que não sejam em vão ao ver do Senhor Deus, para o trabalho santo do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, que mais espíritos realmente possam receber a salvação, para o seu trabalho do Evangelho, que o Senhor possa nos ensinar qual caminho que nós devemos percorrer. E daqui a alguns dias, o retiro de outono que está para acontecer, que muitos espíritos possam ser conduzidos para que possa acontecer uma grande glória e felicidade ao Senhor Deus, para que muitos irmãos também possam se unir para esse trabalho, Senhor.
Que um grande trabalho do Senhor Deus possa se cumprir através dessa oportunidade. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.